Então vamos começar falando a história da Delta Plus. O que que é a variante Delta Plus, né? Então vamos lá. Vou relembrar vocês de onde surgiu essa história de variante Delta. Em outubro de 2020, ano passado, mais ou menos há um ano atrás, a gente teve lá numa província da Índia uma nova variante que naquele momento não estava sendo observada, não era uma variante de preocupação, era uma variante como qualquer outra que a gente sabe que surge por aí. Quanto mais o vírus circula, mais oportunidades de mutações ele tem. Então ele vai acabar gerando variantes. O que são variantes? São vírus que surgiram de um ancestral comum, de um vírus anterior, que teve a oportunidade de mutar e acumulou mutações que são benéficas para ele. A grande maioria das variantes, elas têm mutações que são silenciosas, elas não trazem benefício ou malefício nenhum, mas elas são selecionadas. A grande maioria das mutações são assim, e a grande maioria das variantes tem mutações específicas ali que não fazem nada. De repente, uma mutação pode fazer com que o vírus ele se ligue melhor na célula, ele entre na célula e se replique com mais velocidade, que ele atinja uma carga viral e seja transmitido com mais força, que ele saia mais na saliva ou na respiração e seja transmitido com mais facilidade, ou que ele gere mais sintomas, seja mais grave, por exemplo, e a pessoa tosse mais, então ela transmite mais. Então existem mutações e mutações, centenas de mutações já mapeadas no coronavírus, que tem algumas delas que são mutações importantes. Quando uma variante acumula mutações importantes, ela passa a se tornar uma variante de interesse, que é uma variante que ali você tem que ficar observando para ver se ela vai ter algum fenômeno. E quando uma variante ela começa a dominar, ela começa a ser não só de interesse, mas ela passa a ser de preocupação, porque as mutações elas permitem uma maior transmissibilidade, um escape vacinal, ou um escape do sistema imune, ou então uma maior gravidade da doença, ela se torna uma variante de preocupação. Então, em outubro de 2020, a variante, que era a B1617, tá? Esses nomes são meio doidos mesmo, o cientista adora dar nome maluco, né? Vai ver nome de galáxia para você ver que você vai ver só código. Então tinha essa variante mapeada lá na Índia. Não fazia nada, estava ok, sob controle. Outubro de pessoas ali na Índia, causando uns 1.000 casos e tudo, mas sempre abaixo do radar. Quando é abril de 2020, tá? Essa variante B1617, ela é detectada na Inglaterra. Então, foram rastreados. A Inglaterra é um dos países que mais faz vigilância genômica hoje. O que é isso? É você pegar todos os casos de coronavírus mapeados em seres humanos e ficar sequenciando para ver qual que é a sequência certinha daquela variante. Qual que é a sequência de material genético que ela tem, as letrinhas do código, né? Então, eles fazem muito esse trabalho. Eles detectaram que em abril de 2020, essa variante que estava na Índia, ela entrou no país, tá? Só que ela apareceu lá na Inglaterra com uma mutação diferente, tá? Com algumas, na verdade. Na verdade, são algumas mutações que se acumularam e eles viram que não era mais a B1617. Eles sabiam que era ela, com mutações, e eles sabiam que essa nova variante tinha vindo da B1617 indiana, mas era uma nova variante, que eles chamaram de B1617-2, tá? Que ela viria a dominar tanto a Índia quanto a Europa, causando uma nova onda. E foi essa, B1617-2, que em 10 de maio, quando a gente começou o plantão Covid, foi a primeira live do plantão Covid, tá? Variante de preocupação. A B1617 começou a dominar os casos no Reino Unido e na Índia. Se vocês lembrarem bem, na Índia estava tendo em abril um surto absurdo. Assim, levou a mais de 8.000 mortes por dia, porque a Índia tinha vivenciado um bom trabalho de prevenção da pandemia no início do ano e no ano anterior, e de repente, bum, explodiu tudo. A variante Delta começou a dominar os casos no Reino Unido, levando a uma nova onda também, e em 10/5 a OMS classificou ela como variante de preocupação. Por quê? Porque ela tinha mutações que faziam com que ela fosse mais transmissível e se ligasse melhor nas células. Hoje a gente já sabe que a variante Delta original, que é a B1617-2, ela tem mutações que fazem com que ela gere sintomas, que ela alcance uma carga viral muito alta sem gerar sintomas. Então, por isso que ela é transmissível, a pessoa nem sabe que está infectada, e antes dela descobrir, o período que ela é transmissível é muito antes de desenvolver os sintomas. Isso facilita a transmissão. Outra coisa, a variante Delta alcança uma carga viral extremamente alta, praticamente 1.000 vezes maior do que a carga viral do vírus original, do vírus de Wuhan, tá? Então, ela é muito transmissível por causa disso. Até hoje não tem nada mapeado assim que ela fala que ela é mais grave, que ela causa algum problema mais sério, mas essa questão da transmissibilidade faz com que ela seja um problema e uma variante de preocupação. Por quê? É tão transmissível
que vai ter tanta gente infectada que você vai sobrecarregar o sistema de saúde. Sacou? Qual que é a ideia? Por isso que ela foi classificada como variante de preocupação. E o que é a variante Delta Plus, né? Quem assiste o Plantão Covid, aí vocês me digam aí se vocês vão lembrar desse slide, eu mostrei ele 2 vezes em 2 episódios diferentes. O que é isso aqui? Quem assistiu Jurassic Park sabe que o Ian Malcolm, ele fala, a vida sempre encontra um jeito. Quanto mais oportunidades você dá para um vírus, para um ser vivo, para qualquer coisa que sofra impactos da seleção natural, ela vai encontrar uma maneira de se tornar mais eficiente e gastar menos energia. Essa é a seleção natural agindo. Existia a dúvida se a Delta dominaria a variante P1, a variante Gama. E vejam aqui, ó, essa curva verde, esse gráfico mostra quantos por cento das amostras sequenciadas são de Gama, são de outras variantes, são de Delta, enfim, quantos por cento tem, né? E a gente vê que a partir de outubro, novembro de 2020, a gente começa a ver a P1 dominando, ela passa a dominar o país, aparece a P1 asterisco, que são as variantes, outras linhagens da variante P1, porque se a variante P1 está circulando muito, ela vai dando descendentes, então ela vai adquirindo mutações. Destacam-se as P1.7 e a P1.4, aqui a P1.7 em azul e a P1.4 em amarelo, então a P1.7 era uma variante que provavelmente tinha mais capacidade de ser mais transmissível que a própria P1 de Manaus, e a P1.4 também. Essas duas variantes eram as grandes apostas dos cientistas para dominarem o Brasil ao longo desse ano, se a Delta não existisse. A Delta dominou 100% dos países que ela foi encontrada depois de 2 meses. Ela é uma variante muito mais transmissível e a gente sabe que, sendo mais transmissível, ela ganha uma vantagem absoluta sobre as outras espécies, sobre as outras variantes, perdão. Então, em 2 meses, a variante Delta passou de 50% dos casos e hoje ela representa praticamente 90% dos casos sequenciados no Brasil. Então a Delta dominou o Brasil. Não, a gente não é especial, a gente não tem nada de especial, a Delta dominou o Brasil. A gente vai falar mais pra frente por que ela não gerou uma nova onda de casos, tá? Mas hoje a Delta é a principal variante detectada no Brasil e é esperado que, pelo fato dela ser muito mais transmissível, dela estar muito mais fácil das pessoas pegarem, é esperado que ela adquira mutações ali ao longo do processo. Então, o que é a Delta Plus? Né? Nada mais, nada menos de que uma linhagem, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, a gente tem a Delta, que o nome técnico dela é B1.617.2, e depois vem um outro número que começa a ser letra, tá? Que virou AY. Então, é a B1.617.2.AY. Para não ficar um nome gigantesco, os cientistas simplesmente colocaram AY, tá? Então tem uma linhagem da variante Delta que mutou, ela adquiriu uma mutação que é importante, que ela se chama AY4, a variante, e hoje a linhagem AY4 da Delta representa 63% dos casos no Reino Unido. Ela tem uma mutação a mais do que a Delta original da Índia, né? Ela troca um aminoácido aqui, uma alanina, por uma valina na posição 1711, e por incrível que pareça, essa mutação ela tá dentro de uma proteína não estrutural. O que é uma proteína não estrutural? Aí a galera vai sair do vídeo. Uma proteína não estrutural o coronavírus, a gente só fica sabendo da proteína spike, né? Que é a proteína que fica na superfície do vírus. Mas o vírus tem um monte de outras proteínas que a gente não costuma falar porque elas não representam importância na infecção, na hora do vírus entrar na célula. Mas a proteína NSP3, que nada mais nada é do que uma non-structural protein, ou seja, proteína não estrutural número 3, na hora que o vírus entra na célula e começa a se replicar, ela faz um papel ali na replicação. Então é uma mutação que pode ajudar o vírus a se replicar. E o fato dele ajudar o vírus a se replicar faz com que a Delta ganhe vantagens, a Y4, a variante Delta, a Y4, ganhe vantagem sobre a variante Delta original. Então o que é isso? Nada mais é do que Darwin acertando novamente. A gente tem a variante Delta gerando novas variantes. É a vida encontrando um jeito. Então a variante Delta encontrou aí um jeito de se tornar mais eficiente na linhagem AY4, que está começando a dominar o Reino Unido e provavelmente vai dominar o mundo também, porque é para onde a gente está caminhando em vários países. Ela já está presente em 44 países do mundo, tá? E aí, dentro da Y4, existem sublinhagens. Então você tem ali, dentro da Y4, que tem essa mutação a 1711V, outras mutações. Então, a Y4.2, que é a segunda variante da linhagem AY4,
ela tem 2 mutações a mais do que a Y4 original, que são a Y145H e a A222V. Essas mutações da Y4.2 estão na proteína spike, não estão mais na proteína não estrutural, tá? Então, o fato delas estarem na proteína spike possivelmente pode alterar tanto a ligação com a célula, facilitando isso, quanto o escape de anticorpos neutralizantes. Porque onde que os anticorpos neutralizam o vírus? Ele é ligando na proteína spike. Se você tem mutações ali, você pode prejudicar essa ligação e pode facilitar o vírus a se tornar mais eficiente na hora de ligar na célula, na hora de colar na célula. Então, o que é a Delta Plus? É uma sublinhagem de uma linhagem da variante Delta. Sacou? Então, a Delta Plus está dentro de uma sublinhagem. E o fato de... Por que está todo mundo olhando para a Delta Plus? Porque ela já representa 10% dos casos no Reino Unido. E ela cresceu muito rápido. É ela que está sendo responsável pela nova onda que a gente está observando na Europa. Tá? Então, a onda na Europa, que a gente pega aqui o verdinho, está subindo. A Europa está registrando mais casos ao invés de diminuir, mesmo tendo grande parte da população vacinada. Então é uma nova variante que ela está exposta num ambiente em que muita gente está imunizada. Tá? Isso é preocupante, porque você tem uma pressão seletiva para o vírus, uma pressão em cima do vírus para ele conseguir escapar dessa imunidade. Você está oferecendo para o vírus um ambiente em que ele tem muitos desafios para vencer. Se você seleciona um vírus que venceu todos esses desafios, ele se torna um super vírus. Então por que é chamado de Delta Plus? Para dizer para as pessoas exatamente o que ela é. É uma Delta com características melhores do que a Delta. Por isso que é Plus, tá? Então ela tem essas mutações aí.